E aí, torcedor do Galo? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A coletiva de imprensa após o último confronto entre Atlético Mineiro e Santos ultrapassou todos os limites do esperado. O que seria uma simples troca de análises técnicas se transformou em um verdadeiro campo de batalha verbal entre os treinadores Cuca, do Galo, e Pedro Caixinha, comandante do Peixe. A tensão, latente ao longo dos 90 minutos de jogo, explodiu em palavras cortantes e gestos inflamados, deixando jornalistas atônitos e revelando fissuras profundas entre os dois clubes. Tudo começou quando Cuca foi questionado sobre a postura do Santos em campo. O técnico atleticano, visivelmente irritado com a conduta do adversário, disparou: "Eles vieram para fazer ser e travar o jogo. Isso não é futebol, é antijogo. Nós queríamos jogar, mas o Santos não quis." A fala provocou uma reação imediata em Pedro Caixinha, que aguardava sua vez de falar, e interrompeu o colega com um olhar fulminante: "Respeito é bom e todos merecem." Se alguém travou o jogo, foi o time dele, que passou o primeiro tempo inteiro reclamando do árbitro. A partir desse momento, a temperatura da coletiva subiu vertiginosamente. Cuca, acostumado a embates intensos, não se esquivou e rebateu: "Caixinha não conhece o futebol brasileiro como pensa. Aqui, a gente joga com intensidade, não com teatro." O treinador português, por sua vez, fez questão de lembrar sua trajetória internacional: "Joguei contra grandes clubes da Europa e América Latina. Não preciso de aula sobre intensidade, preciso de respeito." Nos bastidores do Atlético, a repercussão foi imediata. Alguns membros da diretoria veem a postura de Cuca como uma defesa legítima da identidade do clube, enquanto outros temem que a exposição excessiva às polêmicas possa desestabilizar o ambiente interno. Internamente, há também a preocupação com a imagem pública do treinador, que volta a figurar nas manchetes mais pelas palavras do que pelas vitórias. Entre os jogadores, o episódio dividiu opiniões. Alguns atletas entenderam a reação do técnico como uma forma de protegê-los, assumindo a linha de frente nas críticas. Outros, no entanto, acreditam que o foco deveria estar no desempenho em campo, e não em confrontos paralelos com técnicos rivais. Essa divisão pode influenciar o rendimento do elenco nos próximos jogos. Do lado santista, Pedro Caixinha ganhou o apoio da torcida e da diretoria. O português, que chegou ao clube com a missão de resgatar o orgulho do torcedor, foi visto como alguém que não se intimida diante das câmeras. A firmeza com que respondeu a Cuca foi interpretada como sinal de liderança e personalidade. "Ele nos representa", disse um dirigente do Santos em off. A mídia esportiva rapidamente transformou o episódio em pauta nacional. Programas de debate mergulharam no caso, revisitando confrontos anteriores entre os dois técnicos e especulando sobre desavenças antigas. Alguns jornalistas apontam para uma rivalidade silenciosa entre Cuca e Caixinha desde os tempos em que o português treinava no futebol mexicano, e Cuca acompanhava atentamente o cenário internacional. O histórico recente entre Galo e Santos também alimenta esse clima de rivalidade. Jogos acirrados, decisões polêmicas da arbitragem e disputas diretas por vagas em torneios importantes inflamam ainda mais os ânimos. Este último embate verbal parece ser apenas o estupim de uma tensão acumulada. Para a torcida do Atlético, a discussão dividiu sentimentos. Parte vibrou com a postura combativa de Cuca, enxergando nele o espírito guerreiro que sempre caracterizou o Galo. Outra parte, porém, começa a questionar se o foco está no lugar certo. Com o time ainda buscando estabilidade na temporada, episódios como esse levantam dúvidas sobre a concentração do elenco. Em campo, o desempenho do Atlético nos últimos jogos tem oscilado. A expectativa é de que o episódio com Caixinha sirva como um catalisador de energia para o grupo, ou como um fator de distração que pode custar caro. A comissão técnica terá um papel crucial em gerir o impacto emocional desse embate e redirecionar o foco para o futebol. Cuca, experiente em lidar com ambientes turbulentos, sabe que precisará reconquistar a confiança plena do grupo e da torcida com resultados. Em sua fala final na coletiva, antes de deixar o palco, ele foi enfático: "Podem falar o que quiserem.
Aqui a gente trabalha duro, e quem tiver sangue no olho vai continuar comigo. Já Pedro Caixinha, com seu estilo europeu e polido, encerrou sua participação com um recado diplomático, mais firme: as palavras ficam no vento. O que vale são os pontos na tabela. A frase soou como um desafio velado, uma espécie de nos vemos na próxima. A CBF, por sua vez, monitora o caso. Dependendo da evolução da situação, ambos os técnicos podem ser chamados ao STJD para prestar esclarecimentos, especialmente se houver queixas formais. A entidade não quer que o ambiente de rivalidade ultrapasse os limites do respeito esportivo. Enquanto isso, torcedores dos dois lados se mobilizam nas redes sociais, alimentando o debate com memes, vídeos e opiniões fervorosas. O futebol brasileiro, mais uma vez, mostra que suas emoções vão além das quatro linhas, e que, quando dois técnicos temperamentais se cruzam, o espetáculo pode se estender até a sala de imprensa. Olá, torcedor alvinegro! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal De Olho no Galo e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Galo de forma exclusiva. Bora continuar! O histórico de confrontos entre Atlético Mineiro e Santos é marcado por equilíbrio e rivalidade intensa, refletindo a tradição e a competitividade de ambos os clubes no cenário do futebol brasileiro. Em 109 partidas disputadas, o Galo leva uma ligeira vantagem com 42 vitórias, contra 40 triunfos do Peixe e 27 empates. Os gols também são equilibrados, 164 marcados pelo Atlético e 160 pelo Santo. O primeiro encontro entre as equipes ocorreu em 5 de outubro de 1938, com vitória santista por 2-0 na Vila Belmiro. Desde então, os duelos têm sido frequentes e disputados, com momentos marcantes para ambos os lados. Nos últimos anos, o Atlético tem se destacado nos confrontos diretos. Nos 10 jogos mais recentes, o Galo venceu 5, empatou 2 e perdeu 3. Destacam-se as vitórias por 2-0 em 27 de agosto de 2023 e por 3-1 em 13 de outubro de 2021, ambas pelo Campeonato Brasileiro. Em competições nacionais, o Atlético também leva vantagem. Pelo Campeonato Brasileiro, foram 70 jogos, com 30 vitórias do Galo, 23 do Santos e 17 empates. Na Copa do Brasil, em 4 confrontos, o Atlético venceu 2 vezes, empatou 1 e perdeu 1. O equilíbrio é ainda mais evidente quando analisamos os jogos realizados em Belo Horizonte e Santos. Na capital mineira, o Atlético venceu 34 dos 64 jogos disputados, enquanto o Santos venceu 14 vezes. Já na Vila Belmiro, o Peixe venceu 4 dos 30 jogos, com o Galo conquistando 18 vitórias. As maiores goleadas também ilustram a intensidade da rivalidade. O Atlético aplicou 5-1 no Santos em 13 de setembro de 1987, no Mineirão. Por outro lado, o Santos devolveu o placar em 25 de outubro de 1964, no Pacaembu, pela Taça Brasil. Individualmente, Diego Tardelli é o maior artilheiro do confronto, com 9 gols marcados pelo Atlético. Pelo Santos, jogadores como Tomazinho e Reinaldo também deixaram sua marca, com 6 e 5 gols, respectivamente. O próximo capítulo dessa rivalidade será escrito em 16 de abril de 2025, na Vila Belmiro, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo promete ser decisivo para ambas as equipes, que buscam se afirmar na competição. Com técnicos experientes e elencos qualificados, Atlético Mineiro e Santos continuam a protagonizar duelos emocionantes, mantendo viva uma das rivalidades mais tradicionais do futebol brasileiro. A história rica e equilibrada entre Galo e Peixe é um testemunho da paixão e da competitividade que definem o futebol no Brasil. Cada confronto adiciona um novo capítulo a essa narrativa envolvente, que continua a cativar torcedores de todo o país. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo.